Olá, muito bom dia para você. Seja muito bem-vindo ao Manhã no Ar, que está só começando, quarta-feira, 12 de julho de 2017. Confira agora os destaques de hoje aqui no Manhã no Ar. Em sessão tumultuada, Senado aprova reforma trabalhista. Eu penso que nós aprovamos uma das reformas mais ambiciosas dos últimos 30 anos. E Tribunal Superior Eleitoral nega mais um pedido para suspender eleição direta aqui no Amazonas. Defesa Civil e Serviço Geológico mapeiam cerca de 60 novas áreas de risco em Manaus e centenas de famílias podem perder tudo a qualquer momento. Segundo a Defesa Civil, 851 casas estão na classificação de risco muito alto. Deputados do Amazonas aprovam lei que permite aos motoristas recorrerem às multas de trânsito pela internet. E no quadro Na Ponta do Lápis, mercado online atrai cada vez mais empreendedores de olho em uma renda extra. E os homens são os que mais apostam nos negócios virtuais. Muita gente tem investido nas vendas online. O baixo custo e a resposta rápida são alguns dos atrativos do chamado e-commerce. E ainda, Teatro Amazonas abre as portas para a temporada de férias da Orquestra Filarmônica. E no repertório, uma homenagem aos maiores compositores que marcaram a música erudita do país. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. São 6h02, nós estamos ao vivo e você pode participar do Manhã no Ar com a gente. Manda para cá suas sugestões de reportagens, denúncias, flagrantes. É só enviar uma mensagem de áudio ou de vídeo para o nosso WhatsApp no 99225-8767. Entra também na nossa página do Facebook e interage com a gente por lá. Olha, essa situação que aconteceu no bairro do Coroado. 3 bandidos tentaram assaltar uma unidade básica de saúde do bairro, só que a população reagiu à ação criminosa e o trio acabou atingido com tiros. Tudo aconteceu por volta das 2h30 da tarde aqui no Beco dos Inocentes. Essa movimentação são os moradores aqui do bairro que estão acompanhando tudo por aqui. 3 homens que estavam nessas 2 motos que estão aqui na frente entraram aqui na unidade básica de saúde. A população percebeu que eles eram assaltantes e aí a população agiu e prendeu esses suspeitos que também foram agredidos. As ambulâncias do SAMU estão por aqui. Eu vou conversar com o Ronildo Souza. O Ronildo é presidente do bairro aqui do Coroado 1. Esses casos são comuns, estão acontecendo com frequência aqui no bairro? Está acontecendo com frequência, já é o 2º assalto em caseia do médico da família. Semana passada teve na ED 35, no Coroado 3. Então, a maioria dos assaltos é onde tem uma área mais isolada, é na área da saúde. É que está vindo pessoas de fora assaltar dentro do bairro. A polícia militar está aqui também e a população está acompanhando esse caso, porque, afinal de contas, a população também tem sido vítima desses frequentes assaltos na área. Pelas informações que a gente tem da polícia, no momento da ocorrência, a polícia chegou aqui até o local e quando os primeiros policiais chegaram aqui, chegaram até ouvir os tiros disparados dentro da unidade. Eu vou conversar com o aspirante Wilkes Diego, que acompanhou essa ocorrência. Aspirante, o que exatamente ocorreu dentro da UBS no momento em que a população prendeu, segurou esse suspeito? Bom, de imediato, quando a população soube que estava havendo roubo no local, eles começaram o linchamento contra os 3 infratores, né? Quando recebemos a ocorrência pelo rádio e chegamos no local, ainda foi possível ouvir os disparos, como bem você falou, e foi o momento da confusão que todo mundo saiu de dentro da casinha e procurou fugir, evadir-se do local e ficaram os 3 infratores caídos no chão, atingidos por disparo de arma de fogo. Agora, eles estavam com uma arma também. Essa arma teria sido levada daqui?
Provavelmente sim, eles afirmaram que tinham apenas uma arma e que teria alguém no meio da população com uma arma longa, né? Ou provavelmente aí uma arma caseira. Todos eles foram atingidos por algum disparo? Sim, todos eles foram atingidos por pelo menos um disparo. Agora eles receberam o atendimento, a ocorrência está sendo registrada e as vítimas também devem registrar o boletim de ocorrência. E ontem a polícia prendeu 4 pessoas e apreendeu um adolescente. O grupo tinha acabado de fazer arrastão em uma área comercial no conjunto Morada do Sol, na zona centro-sul da cidade. Essas imagens mostram o momento em que os assaltantes são rendidos pela polícia. 4 homens e uma mulher. A prisão aconteceu na Avenida Via Láctea pela manhã. Segundo a polícia, primeiro os bandidos roubaram essa padaria e depois essa barbearia. Em seguida, eles assaltaram pessoas que passavam pelo conjunto. A polícia foi acionada. Ele pediu o celular, dinheiro, eu falei só para ele não fazer nada comigo, com o barbeiro de lá. Aí ele saiu e voltou e pegou uma roupa ainda, né? Pegou uma blusa, né? E fica muito complicado. Aí o outro ficou dentro da padaria. Aí ele foi embora, o outro ficou dentro da padaria. Merendou lá na... Merendou, comeu brigadeiro, tomou cerveja, pediu para fazer sanduíche. Passou mais de 20 minutos. Aí foi na hora que eu baixei a porta da barbearia e eu fiquei vendo ele lá. Aí eu falei, mano, tem um outro aí. Foi um rapaz do partido, do partido que ia na padaria. Eu falei, assalto, aí ele foi atrás do outro carro, que ele tinha percebido. Por isso que ele entrou lá, né? Aí ele foi atrás e ele acionou a viatura. A Força Tática, então, fechou o cerco para esses suspeitos e o carro que eles estavam, um modelo Logan de cor marrom, foi fechado aqui na avenida principal. Eles usaram essas 2 armas, de acordo com a PM, e roubaram esse dinheiro e também celulares das vítimas. Foram pelo menos 5 vítimas que eles fizeram durante esse arrastão. Sim, a gente estava no momento realizando, era por volta de 10h30, realizando patrulhamento na Via Láctea, e aí se deparamos com um cidadão que estava pedindo, né, ajuda. E quando a gente já saía em patrulhamento para visualizar esse veículo, ele deu já de frente com a viatura. Fizemos a revista busca pessoal, a revista no veículo, e foram encontradas essas 2 armas aí, calibre 38. Os suspeitos foram identificados como João Evangelista Queiroz, de 23 anos, Arlean Galdino da Rocha, de 27, Aquiles Alves Lira, 32 anos, Thaís Vieira Machado, de 25, e um adolescente de 17 anos. Com eles, foram apreendidos 2 revólveres calibre 38, o dinheiro do roubo e celulares. Eles devem responder por roubo e posse ilegal de arma de fogo. E moradores do bairro Dom Pedro estão sentindo na pele o descaso com a segurança na cidade. Um jovem teve o celular roubado por 2 homens que fugiram em uma motocicleta. A ação criminosa foi registrada pelas câmeras de vigilância do local. Vamos acompanhar. A Rua Bartolomeu Bueno, que fica no bairro Dom Pedro, já é considerada uma das mais perigosas da zona centro-oeste de Manaus. Na última segunda-feira, as câmeras de vigilância de uma casa acabaram flagrando a ação de 2 homens em uma motocicleta. Eles abordam uma mulher e levam o celular dela. Um detalhe interessante do flagrante é que esses mesmos homens que estavam na moto haviam passado por uma viatura da polícia. Eles estavam na contramão, sem capacete, mas mesmo assim não foram abordados pelos policiais. Essas ocorrências de roubo de celular, roubo de bolsa, são muito frequentes, principalmente perto aqui da escola Petrônio Portela. Os estudantes que ficam aqui, que são os últimos a sair, acabam se tornando alvos fáceis dos bandidos. Aqui também, no dia 8 de março, um rapaz de apenas 20 anos estava esperando o pai no muro de casa quando as câmeras do jornal A Crítica flagraram homens em uma moto que levaram o celular dele. Isso é só para vocês verem como esses crimes são muito frequentes aqui. E apesar de, por exemplo, nesse caso do celular do rapaz, os homens terem sido presos, essas ocorrências continuam acontecendo aqui no bairro. E é justamente por isso que as pessoas que moram aqui nas proximidades estão esperando que mais segurança chegue principalmente aqui para essa área. Por favor, gente, mande segurança para a gente, porque nós temos um pessoal que faz a ronda daqui da gente, mas não é o suficiente, porque nós precisamos ter um efetivo também durante o dia, não só durante a noite. E os moradores de lá também reclamam de uma obra abandonada que serve de abrigo para bandidos.
Este terreno foi desapropriado pelo Estado para ampliar a Fundação SECOM, hospital de referência no tratamento de câncer. O problema é que o espaço está assim há bastante tempo, o que, segundo a vizinhança, favorece a ação de criminosos. É uma falta de responsabilidade do governo do Estado de desapropriar casas aqui na nossa comunidade e não colocar tapumes, não chamar o SECOM e colocar uma iluminação pública decente para evitar questões de assalto, porque é muito fácil desapropriar as casas e não terminar o serviço. Este outro morador do bairro conta que à noite todos têm receio de passar por ali. Entrar em casa e sair em casa, hoje aqui para os vizinhos dessa rua, é um verdadeiro martírio, não tem condições de ficar como está. A falta de previsão para a retomada das obras angustia ainda mais a população. Ângelo conta que falta policiamento no bairro e que ele já não aguenta mais tantos assaltos. Eu fui assaltado diversas vezes aqui no Dom Pedro, várias coisas levaram de mim, então é complicado a segurança da nossa comunidade. Bom, em nota, a direção da Fundação SECOM informou que a área foi desapropriada para ampliação da unidade hospitalar. Nas últimas semanas, máquinas trabalharam na demolição dos imóveis e que a próxima fase será de retirada gradativa dos entulhos. Depois disso, haverá a colocação de tapumes para isolamento. A última fase já encontra-se em processo de empenho para a contratação da empresa responsável. O chamado golpe do falso sequestro fez mais uma vítima. Dessa vez, essa situação aconteceu com uma mulher na zona leste da cidade. Ela acreditou que a filha havia sido sequestrada e acabou depositando R$ 1.300 para o criminoso. O relato é de uma mulher de 54 anos que caiu em mais um golpe do falso sequestro. Moradora do bairro Zumbi 2, zona leste de Manaus, ela não quer se identificar, pois está com vergonha. Tudo aconteceu no último dia 12 de maio. A mulher estava em casa preparando o almoço. Já passavam das 10 horas. De repente, o celular dela toca. Era um número desconhecido. Ela então decide atender. E do outro lado da linha... O criminoso inicia a performance teatral. Diz que está com a filha dela. Simula um sequestro. Coloca uma voz feminina gritando desesperadamente por ajuda. A mulher entra em desespero e pede para, pelo amor de Deus, não matarem a filha dela. É aí que o golpista se aproveita para pedir dinheiro da vítima. Ele disse: mãe, eu tô com tua filha presa aqui dentro do carro e eu vou matar ela. Eu disse: por favor, não mate ela. Ele disse: ela tá presa e ela tá toda amarrada, os pés e a cabeça. Eu peguei ela dentro do carro e se tu não pagar 1.500, eu vou matar ela. Ele disse: não desliga o telefone, tu vai me pagar o dinheiro. Eu disse: eu não tenho. Eu disse assim: eu quero ter R$1.000. Ele queria mais, né? 50 mil ele queria. Eu disse: eu só tenho 1.000. Ele disse: então vai lá, onde é que tá o dinheiro? Eu disse: eu só tenho 1.000, tá guardado ali, lá na feira, na casa lotérica. Ele disse: vai lá agora. Não desliga o telefone. Fica me ouvindo todo tempo, não deixa ninguém te ouvir. Aí cheguei lá na casa lotérica. A senhora não disse a ninguém, ficou com medo, lógico. Fiquei com medo, falei com ninguém. E toda me tremendo, sem poder andar com meu pé doendo. O primeiro depósito aconteceu às 10 horas e 45 minutos. A vítima foi até uma casa lotérica e depositou R$1.000 em uma conta no nome de Thaís Alanes Pecciolini. Mas o bandido queria mais e 23 minutos depois obrigou a mulher a fazer outro depósito na mesma conta. Dessa vez, a quantia foi de R$200. Às 11h28, o último depósito, esse do valor de R$300. Mas dessa vez, a titular da conta era a Aline da Silva. Só que no caixa, lá na lotérica, todo mundo ficava olhando para mim. Ela depositou R$1.000 agora de novo, 2 vezes. Aí uma olhava para outra, as caixas, né? A mulher dos caixas dentro da lotérica. Ficava olhando para outra, assim: mas essa mulher tá uma coisa errada. Ela tá agoniada e com o telefone naquele tempo no ouvido sem tirar. Ele disse: não tira o telefone do ouvido. Mas, diante de uma situação como essa, o que fazer? O delegado Jeff David dá dicas de como saber se a ligação é golpe. Primeiramente, a pessoa tem que se acalmar, né? Porque quando a pessoa liga desesperada, o ente querido que está atendendo a ligação, ele perde a noção que aquela voz não é da pessoa que ele conhece, que supostamente está sendo sequestrada, né?
Então, ela tem que ter calma, tem que trazer a racionalidade para si. E verificar, dependendo do momento. De repente, a pessoa está no trabalho, está no horário de trabalho. Ter o contato de trabalho dessa pessoa para, enquanto está conversando aqui, dar uma ligada para verificar se a pessoa está no trabalho. Fazer perguntas íntimas do tipo, aquela viagem que nós fizemos em tal ano foi para qual lugar? Ou algum apelido de algum conhecido, ou até possivelmente talvez data de nascimento, alguma coisa nesse sentido, para tentar identificar, qualificar realmente aquela pessoa é o ente querido que está supostamente sendo sequestrado. Porque o golpe que está sendo feito é um crime de extorsão. Agora, a vítima tem que comparecer ao DIP, porque em cima do registro policial é possível representar judicialmente por quebra dos dados bancários da pessoa, tentar localizar onde é a conta, onde é o endereço, notificá-la a comparecer à distrital e para prestar esclarecimentos. Porque, normalmente, a pessoa que está praticando isso dá alguma vantagem para quem vai receber a conta, que seria a famosa laranja. Ainda de acordo com o delegado, a maioria dessas ligações partem de presídios. Nós constatamos que, infelizmente, ocorre falha no bloqueio de sinal telefônico, que normalmente pode vir a acontecer, sim, de presidiários estarem realizando ligações de números privados ou então de DDDs estranhos da localidade que a pessoa reside, né? E, infelizmente, isso pode estar vindo a acontecer, sim. Fiquei com medo danado. Quando o telefone toca, eu disse assim, se você olha aqui o telefone, que eu olho assim, eu não vejo, né? Tem que estar o óculos, eu não vejo. Aí me deu medo. Fiquei com medo de andar na rua, podia alguém estar me seguindo. Realmente é um velho golpe, mas que ainda faz muitas vítimas, infelizmente. E com a apreensão de 1 tonelada de drogas, o Departamento de Investigação sobre Narcóticos já alcançou quase a mesma quantidade que foi apreendida no ano passado. Dessa vez, as drogas e armas estavam em um barco que vinha aqui para Manaus. E durante o transporte, os traficantes ainda até tentaram pegar aí a mercadoria. E 2 homens acabaram mortos. Depois de 6 meses de investigação, a droga foi interceptada na embarcação Capitão Jonatas, que estava em Beruri. A mercadoria veio de Coari e deveria ser trazida para Manaus. O porão do barco estava cheio de entorpecentes e de armas pesadas. Até um lança-granadas foi encontrado. E a polícia acredita que o armamento também seria comercializado. O valor dessa droga é muito alto. Então isso faz com que o crime organizado também invista na sua segurança do transporte até o seu destino final. Então não é uma abordagem simples, nenhuma abordagem no Rio é simples, mas os policiais do Grupo Fera são bem preparados e nós temos treinamento específico para abordagem desse tipo e conseguiram reagir dentro das suas técnicas e o resultado está esse aí. Os policiais estão bem e 2 bandidos estão mortos. Dentro da embarcação no município de Beruri, haviam 3 homens. Eles foram presos em flagrantes e trazidos aqui para a capital, para Manaus. O Osmar Silva Bastos tem 56 anos. O Carlos César Costa Dias tem 49 e o Idelberto Mafra tem 61. O que realmente surpreendeu a polícia foi a grande quantidade de entorpecentes que existia dentro da embarcação. Olha só, aqui a gente tem 1 tonelada de droga, provavelmente maconha tipo skunk, uma maconha que não é identificada, que não tem nenhum tipo realmente de identificação e que, de acordo com a polícia, estava guardada há bastante tempo, esperando apenas para que pudesse ser trazida para a capital. A delegada Tamara Albano vai explicar para a gente como é que foi conduzida essa investigação. Delegada, foram 6 meses realmente até vocês conseguirem chegar nessa grande quantidade de drogas, que é bastante relevante, né? Isso, essa operação ela foi startada pela Secretaria de Inteligência há aproximadamente 6 meses e contou com o apoio do Departamento de Investigação sobre Narcóticos, com o Grupo Fera e também com a Delegacia Fluvial. Nesse final de semana, nós obtivemos a informação de que esse grupo estaria em Beruri, já transportando essa grande quantidade de entorpecente na sua embarcação, Capitão Jonatas, e também estaria trazendo uma quantidade relevante de armas, né, de fogo. Então, nossas equipes se dirigiram até o município, lá identificaram a embarcação, fizeram a abordagem nessa embarcação e as 3 pessoas, os 3 flagranteados, estavam lá, não esboçaram resistência e dentro do porão da embarcação foram encontrados os 825 tabletes de entorpecente mais as armas de fogo.
Delegada, o grupo criminoso ainda tentou, na vinda aqui para Manaus, recuperar essa droga. O que aconteceu com os 2 homens que estavam no outro barco e que tentaram abordar as lanchas da Polícia Civil do DENAR? Isso, após a prisão, já no retorno para Manaus, por volta das 21 horas, foi constatada essa presença dessa lancha, né? Depois soube-se que essa lancha estaria fazendo a escolta desses traficantes. No momento, eles já chegaram próximo às nossas embarcações disparando, então houve, é lógico, a necessidade dessa intervenção policial, lógico, de maneira proporcional, e os 2 vieram a óbito no local. Então, viemos para Manaus com os corpos, com a droga, com as embarcações, a embarcação e a lancha, e também os 3 presos. Essa investigação vai ter algum tipo de continuidade? Sim, a investigação continua, sim. Mesmo porque nós ainda estamos trabalhando a questão do comprador, né, dessa droga e também do fornecedor. Bom, de acordo com o Departamento de Investigação sobre Narcóticos, essa droga vinha de Coari. Essa é a única procedência da qual se tem a ideia, né, da qual se tem a noção, mas a investigação continua. E o Jornal A Crítica de hoje destaca esse mesmo caso que a gente acaba de relatar aqui no Manhã no Ar. 7 milhões em drogas. 7 milhões em drogas. Forças de segurança do Amazonas apreenderam 1 tonelada de entorpecente. Também fazia parte da carga armamento de grosso calibre, como fuzil, munição e granada. Essa e outras reportagens completas podem ser conferidas do seu celular ou tablet. É só baixar gratuitamente o aplicativo A Crítica Digital. Cadastrando-se, você ganha 1 mês de assinatura grátis. O aplicativo já está disponível para os sistemas Android e iOS. O juiz de Parintins concedeu nesta semana liminar determinando que o Estado reforce o efetivo da Polícia Civil do município e reestruture a delegacia local, em razão do alto índice de crimes e do aumento da população local. O repórter Geandro Soares tem os detalhes. A decisão foi tomada como parte da ação civil pública de autoria do Ministério Público Estadual. O não cumprimento da determinação judicial no prazo de 2 meses vai implicar em multa de R$50 mil por dia de atraso ao Estado. Atualmente, a delegacia de Parintins tem 2 delegados, 10 investigadores e 2 escrivães. Segundo o Ministério Público do Estado, esse efetivo é insuficiente para atender a população do município, que tem mais de 100 mil habitantes. Considerando uma necessidade pelo menos mínima, por enquanto, foi determinado que fossem lotados aqui 5 delegados, 1 titular e 4 plantonistas. E também 4 escrivães, porque os escrivães trabalham em Manaus, pelo menos, durante os plantões. E o número de investigadores mantive os 20 pedidos pelo Ministério Público na inicial. Já foi enviada a intimação para a Procuradoria-Geral do Estado, já encaminhamos os ofícios também para a Secretaria de Segurança Pública, para o delegado-geral, para que eles comecem a cumprir a determinação judicial. Ainda de acordo com a decisão do juiz Fábio Olinto, o Estado deve iniciar a reforma do prédio da delegacia e reparos nos veículos da polícia. Foi concedido um prazo de 60 dias para que o Estado lote os funcionários aqui e mais 60 dias para que ele apresente um projeto de reestruturação do prédio da delegacia e também um projeto de adequação dos veículos, né? Tanto em termos de aumentar o número de veículos atualmente à disposição, quanto o conserto daqueles que hoje estão sendo utilizados pela Polícia Civil. A gente volta a falar do caso da grávida que foi supostamente abusada após o parto cesariana na maternidade Moura Tapajós. O médico responsável pelo procedimento prestou depoimento ontem e confirmou a versão dos técnicos de enfermagem de que não houve nenhuma discussão dentro da sala de parto. Quem traz os detalhes sobre esse assunto é o repórter Danilo Alves, com quem eu converso agora ao vivo. Olá, Danilo, o que deve acontecer agora? Bom dia para você. Bom dia, Nayandra. Bom dia a todos. Bom, o 8º Distrito Integrado de Polícia, a investigação está sendo feita por ali pela Delegacia da Compensa. O delegado titular Demétrios Queiroz informou que, depois de alguns depoimentos dessas pessoas que viram e que estão envolvidas nessa situação, caso os mesmos depoimentos que foram dados pelos técnicos de enfermagem aqui do Moura Tapajós, o caso pode ser arquivado, já que todos realizaram o mesmo depoimento, a mesma versão. O médico que participou desse procedimento cirúrgico
fez e prestou o depoimento na manhã desta terça-feira. A delegacia ouviu a versão desse médico e ele confirmou a versão contada pelos técnicos, dizendo que realmente eles estavam durante o procedimento cirúrgico, durante essa cirurgia, toda a hora em que a senhora, a moça, estava fazendo o procedimento do parto. Já também uma situação de que o denunciante, o próprio esposo dessa mulher, dessa moça que estava realizando ali o parto, disse que os dois médicos, essas duas pessoas, na verdade, os dois técnicos, entraram no momento em que o médico saiu do procedimento cirúrgico, da sala de cirurgia. Mas o médico disse, e também os próprios técnicos, que ninguém saiu da sala. Todo mundo ficou lá realizando a cirurgia e os técnicos ajudando, e depois os técnicos levaram a paciente até o pós-operatório e lá realizaram a limpeza e curetagem para poder realizar todo o procedimento ali como a pessoa ali coloca toda aquela limpeza da paciente e em seguida coloca ali o curativo para poder deixar a paciente em observação. É a palavra que eu achei, curativo. Então, em seguida, o médico conseguiu ali dizer que a pessoa, o denunciante, estava equivocado. Então, essa denúncia partiu da pessoa, do marido dessa paciente, o Ismael Vasconcelos, de 24 anos. Ele foi até o 8º DIP no começo do mês para poder relatar isso. Os dois técnicos foram afastados aqui do Moura Tapajós. Na sexta-feira, dia 6, e na segunda-feira, dia 10, os dois prestaram depoimento na delegacia, respectivamente. Na sexta-feira um, na segunda-feira outro. E aí, logo em seguida, eles contaram essa versão, que não houve nenhuma discussão dentro da sala de cirurgia, muito menos no pós-operatório, e também o médico que estava realizando o procedimento, tanto a pediatra e também o anestesista, disseram que eles estavam a todo o momento cuidando da paciente. O que aconteceu foi o seguinte: a denúncia, Nayandra, partiu, como eu disse, do marido dessa mulher, dizendo que os dois estavam falando palavras obscenas enquanto o médico não estava no local e começaram a tocar as partes íntimas da paciente, falando e ali palavrões e palavras obscenas, e o rapaz acabou se constrangendo e falou ali que iria denunciar na polícia, disse que já era falta de respeito, e ali houve discussão. Em seguida, o rapaz foi até a polícia para poder prestar essa queixa. Então, como eu falei, a delegacia responsável por essa investigação, o 8º DIP, agora quer saber sobre o depoimento da pediatra que participou do procedimento e também do anestesista. Eles devem prestar o depoimento ainda nessa semana, no fim dessa semana, quinta ou sexta-feira, para o procedimento continuar. E aí vai decidir se o caso vai ser ou não arquivado. Nayandra. Danilo, a polícia já disse mais ou menos se os dois técnicos de enfermagem vão continuar afastados ou tem alguma previsão para eles voltarem ao trabalho? Como é que fica a situação? A polícia já falou algo sobre isso? Pois é, a delegacia não é a cargo da Polícia Civil realizar o afastamento. Quem afastou os dois técnicos foi a própria Secretaria Municipal de Saúde. Então, na verdade, a Prefeitura, a própria Secretaria e também a direção do Moura Tapajós que deve decidir o futuro desses dois técnicos. Eles estão afastados por enquanto, mas se o procedimento andar para isso, no caso, ser arquivado, eles devem voltar para os postos de trabalho aqui mesmo no Moura Tapajós. Essa informação ainda não foi confirmada, já que a Secretaria Municipal de Saúde tem que resolver todo o trâmite dessa volta desses técnicos ou não para o Moura Tapajós. Eles podem voltar para cá, Nayandra, ou também podem ir para outras unidades hospitalares aqui da nossa capital. Isso depende da decisão da Secretaria Municipal de Saúde. E a gente aguarda, então, o procedimento desse processo todo para saber o futuro dos técnicos e também sobre essa denúncia, que foi uma denúncia grave. A gente mostrou aqui, houve também uma espécie de manifestação aqui em frente dos técnicos, da própria diretoria do Moura Tapajós, ajudando esses dois técnicos, e a gente espera que a polícia consiga resolver isso logo. E alguém está sendo investigado, alguém está sendo injustiçado, não se sabe se é a paciente ou os técnicos. O que se sabe é que a polícia deve apurar tudo isso e até o mês que vem, semana que vem, o policial, o delegado Demétrios Queiroz deve decidir se vai indiciar os dois ou não. Volto com você. Tá certo, Danilo. Muito obrigada pelas suas informações. Já já a gente volta a conversar.
No Tarumã, na zona oeste de Manaus, os problemas de infraestrutura estão tirando o sono dos moradores. Quem transita pelo bairro precisa enfrentar ruas esburacadas e tomadas pelo mato. Tarumã é conhecido por ser um bairro turístico de Manaus. Nessa região existem muitos flutuantes que atraem um grande público, principalmente aos fins de semana. Mas, apesar disso, a situação das ruas e ramais que cortam o bairro é precária. No ramal Parque do Lago, que dá acesso a condomínios residenciais, mato e buraco tomam conta da pista. O seu Jorge, que mora aqui há 3 anos, diz que falta a ação das secretarias municipais de limpeza pública e de infraestrutura no local. Mas vivemos assim, voltados ao abandono. É buraqueira, é mato invadido das estradas e toda esta área aqui é uma área pública, porque foi área cedida para a calçada. Então compete às autoridades virem fazer essa limpeza aqui. Próximo dali, no ramal da Praia Dourada, principal acesso aos flutuantes mais frequentados da região, o problema se repete. O mato encobre praticamente toda a calçada por falta do serviço de limpeza pública. Entrando pelo ramal da Praia Dourada, a gente chega até aqui, na rua Peixe Boi. Por aqui, a situação é bem complicada. Não existe rede de esgoto, nem asfalto passou por essa via. E é assim na maior parte das ruas. Segundo o morador, a situação já foi informada aos órgãos públicos, mas até agora não houve uma resposta efetiva. Já foram todos notificados. Isto é só para vocês verem o descaso. Temos aqui a poucos metros a Avenida do Turismo, em que ela recebe trabalhos de capinação, trabalhos de desmatamento. Toda a semana é raro que não se veja aqui uma equipe. Bem, em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura informou que o ramal Parque dos Lagos já está incluso na programação para receber serviços de infraestrutura. A Defesa Civil e o Serviço Geológico finalizaram um estudo que aponta 58 novas áreas de risco aqui em Manaus. É a realidade de centenas de famílias que podem perder tudo a qualquer momento. Com o novo mapeamento, já são 734 áreas de risco identificadas em Manaus. Elas estão espalhadas em 15 bairros, a maioria nas zonas norte e leste. E um dado assustador: segundo a Defesa Civil, 851 casas estão na classificação de risco muito alto. São moradias que podem desabar a qualquer momento e precisam da ação imediata das autoridades. Tem que ser feita uma ação efetiva. Ou se remove aquela moradia desse local, ou se vai buscar uma obra corretiva para minimizar esse efeito de risco para a população. O principal problema são as vossorocas, abismos com mais de 30 metros de profundidade. Existem 130 desses na capital e são o resultado de pequenas irresponsabilidades. O vazamento de uma tubulação, lixo fora do lugar, telhados sem calha, obras de drenagem irregulares. Com a força das chuvas, em 4 anos, uma simples vala se transforma numa cratera como essa da Rua do Seringal, no Mauazinho. As 851 casas apontadas no relatório vão ser visitadas pelas secretarias de Obras e de Assistência Social. Se necessário, as famílias vão ser retiradas e receber auxílio aluguel ou entrar na fila de espera por uma moradia. As áreas de risco podem ser mapeadas, os moradores cadastrados, retirados e as casas interditadas, mas o problema não termina aí. É comum outras famílias voltarem a ocupar esses espaços na tentativa de conseguir vaga nos programas habitacionais do governo. Evitem fazer isso, porque isso, se for retirada uma família dali, é porque há um risco, né? E Defesa Civil, a gente até fala que mais vale a minha vida do que a minha casa. A gente sabe que é construído com esforço, sabe que a pessoa não está ali por vontade própria, porque se ela tivesse um outro local, ela não iria para lá. Mas evitem, porque a gente já viu muitos acidentes acontecerem, né? De crianças, de pais. O preço é muito caro. O preço é muito caro, não vale a pena, né? Não vale mesmo. E a Igreja Universal do Reino de Deus foi homenageada na Assembleia Legislativa nesta terça-feira pelos 40 anos de existência. Cerca de 200 pessoas participaram da homenagem aos 40 anos da Igreja Universal do Reino de Deus. Nesses 40 anos, nós tivemos muitas conquistas, e quando eu digo conquistas, são pessoas que foram ajudadas, porque esse é o trabalho, né, da igreja.
Para o deputado Carlos Alberto, do PRB, é importante que a sociedade conheça cada vez mais o papel social da igreja, que hoje está presente em mais de 5 continentes. É uma homenagem a uma igreja que, aos seus 40 anos de existência, em muito tem trabalhado, principalmente a favor dos mais necessitados. Quem também recebeu homenagens foi o vereador pastor João Luiz Almeida, que recebeu o título de cidadão do Amazonas. Nós, ao longo dos anos, estamos trabalhando aqui no estado do Amazonas, na cidade de Manaus, e eu tenho a certeza absoluta que esse título de cidadão amazonense faz eu ter muita responsabilidade. A Igreja Universal do Reino de Deus surgiu na década de 70 no subúrbio do estado do Rio de Janeiro. De lá para cá, já são quase 2 milhões de fiéis em todo o país. Depois do intervalo, a gente fala da campanha contra hepatites e faz um alerta à população sobre os riscos de se contrair a doença. Tem ainda o quadro Na Ponta do Lápis. A gente vai falar sobre vendas digitais, um mercado aberto onde muita gente tem usado as redes sociais para vender produtos e serviços. Até já!